A dor na barriga é uma das queixas mais comuns entre crianças pequenas. Nem sempre, dor na barriga é sinônimo de doença. A criança pode estar ansiosa ou com medo. É difícil saber a causa da dor de barriga e o que fazer. Mas o certo é que não se deve dar antiespasmódico à criança, porque eles inibem o movimento gastrointestinal e pode mascarar o diagnóstico. Ao longo do programa, apresentaremos as causas mais frequentes de dor de barriga. Hoje contamos com a colaboração do Dr. Cláudio Tortori, professor de pediatria da Unirio, que vai tirar nossas dúvidas a respeito de dor de barriga. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Gases. A imaturidade do sistema digestivo nos bebês e crianças pequenas costuma provocar cólicas de gases. Se for um bebê, movimente suas pernas e faça massagem na barriga. Comida estragada. O organismo de qualquer criança reclama quando elas exageram nos salgadinhos, doces e frituras, e principalmente quando comem alguma coisa estragada. Se o quadro chega a vômito e diarreia, a segunda hipótese é a mais provável. Consulte o pediatra. Mas o melhor a fazer é esperar até o corpo expelir o que está lhe fazendo mal. Dê bastante água e o chamado soro caseiro. Doutor Cláudio, nesse caso, o que a família deve observar? O que deve ser observado, né, no caso da dor de barriga, quando se associa à diarreia e vômitos, são os sinais de desidratação, os sinais iniciais, né? Nas crianças menores, o que se observa quando a criança começa a ficar um pouco hipoativa, como a gente chama, né? Fica meio sonolenta, os olhos... Não quer brincar? Não quer brincar, os olhos começam a ficar encovados, né? Olhos fundos, a lágrima ela deixa de aparecer, e as mucosas ficam ressecadas, ela fica sem saliva, normalmente a diurese, né? A criança urina pouco, e são sinais que devem ser observados toda vez que a criança começa a apresentar um quadro de dor abdominal que se associa com a diarreia, com a eliminação de fezes amolecidas. Na presença desses sinais, a mãe deve imediatamente procurar um atendimento médico, ou se ela tiver acesso, souber preparar o soro caseiro ou tiver em casa, né, os sais de reidratação oral que são distribuídos, né, nos postos, ela pode já começar a administrar para a criança o que normalmente é feito às colheradas para favorecer a absorção e evitar que a criança, enchendo o estômago, que ela vomite novamente, que vai parecer para ela que realmente está havendo algum tipo de inadequação em relação à aceitação pelo organismo, o que não acontece na maioria das crianças. Quer dizer, nesse caso em que a criança está desidratada, como o senhor falou, tem que levar ao pediatra, levar ao médico imediatamente. Mas quando não está, começou a diarreia, como é que seria essa administração? Como as mães ou a família pode administrar esse soro oral para a criança? Usar algum marco, a diarreia, a evacuação? Como deveria ser feito isso? O Edson não gosta que chame de soro caseiro. Por que, Edson? Hein? Não é que eu não gosto de chamar soro, não é brincadeira minha. Soro caseiro está bem utilizado, é porque soro tem proteína, mas eu acho que tem que deixar soro, porque é solução, né? Mas até podem aprender. Mas quando a criança começa com diarreia, como é que o marco bom é oferecer após cada evacuação? Como é que o senhor orientaria isso? Sim, o intuito é de você repor o que a criança está perdendo através de diarreia ou através de vômito. Então, a orientação é que para que cada vez que a criança tem fezes amolecidas, elimina fezes amolecidas, ou que ela vomite, que tem de ser dado uma quantidade em torno de 25 a 50 ml, ou que a criança aceitar. Quando a criança tiver sede também, ao invés de ser oferecido pura e simplesmente água, deve ser oferecido o soro caseiro ou a solução de reidratação. E é importante que as crianças que estão em aleitamento materno, essas crianças devem continuar a ser alimentadas, aleitadas ao seio, e o soro deve ser oferecido nos intervalos. Mas em qualquer sinal de piora, como sinais de desidratação, ou situação em que a mãe percebe que a criança está piorando, imediatamente ela deve procurar o setor de emergência para ter o atendimento médico. E quanto à alimentação, há necessidade de fazer alguma mudança? Na criança que está sendo amamentada exclusivamente ao seio, ela deve continuar sendo amamentada. Se ela recebe outros alimentos, ela pode continuar sendo amamentada, receber os outros alimentos,
mas deve ter algum cuidado com alimentos que possam, às vezes, piorar a diarreia. Então, os refrigerantes não devem ser usados no caso das crianças maiores, alimentos com excesso de açúcar. Em algumas situações, a presença da lactose, que é o açúcar do leite, né, que está presente no leite de vaca, ele pode também piorar a diarreia. Então, mas essas orientações já dependem da avaliação do pediatra para verificar se há realmente necessidade de fazer alguma modificação na alimentação. Mas, a princípio, alimentos, o seio materno, se a criança estiver recebendo, ele deve ser mantido. Se a criança já recebe fórmula por recomendação do médico, a princípio ela deve manter, e só vai ser modificado se houver realmente avaliação por um médico e se houver necessidade ou constatado algum sinal de que está havendo algum tipo de prejuízo de absorção da lactose e tal, aí a modificação deve ser orientada pelo médico ou pelo nutricionista. Que ótimo. Outra causa de dor na barriga são as verminoses. Hoje é pouco comum nas grandes cidades, mas é causada por vermes encontrados na terra e na água. O mais comum é a giardia. A dor é constante na parte alta da barriga. O pediatra vai pedir um exame de fezes para confirmar a infecção, determinar o verme e receitar o medicamento. Não demore a levar a criança ao médico. Virose e infecção. O famoso rotavírus e seus primos vírus e bactérias podem estar até no ar. Quase sempre vêm acompanhados de febre, vômito e cansaço. O primeiro a fazer é dar muita água e soro caseiro à criança. Se ela estiver bem disposta e brincando, é possível esperar o mal passar. Ele dura, em média, 3 dias. Se a dor incomoda muito, um analgésico ajuda. Se a dor persistir, consulte o pediatra. Doutor Cláudio, a vacina contra o rotavírus ajudou muito? E em que meses deve ser aplicada? Olha, a vacina ela deve ser aplicada no 2º e no 4º mês de vida. Isso é o que faz parte do Programa Nacional de Imunização, com um intervalo de pelo menos 8 semanas entre as 2 doses. Estima-se que ela teria reduzido a mortalidade por diarreia em torno de 22% em crianças até 5 anos de idade. Então, isso é uma estimativa. É importante que as crianças façam a vacina e com relação à questão da etiologia, da causa, se vírus ou se bactéria ou se parasita, o mais importante a se fazer no caso de uma criança com dor de barriga, diarreia, é combater a desidratação. Então, essa orientação de que o soro deve ser iniciado logo que começa o quadro, que analgésicos podem ser usados, que a criança deve continuar sendo observada, né, na sua evolução, do seu estado geral, e qualquer piora que seja encaminhada ao serviço de saúde, à procura de um atendimento pelo pediatra, isso é mais importante. Porque numa fase inicial, o que leva a criança à morte não foi o vírus, não foi a bactéria, não foi o parasita. O que leva a criança à morte é a desidratação, o choque, e aí ela evolui para a parada cardíaca. Então, o problema a ser combatido é a desidratação. Então, a orientação que deve estar na cabeça das pessoas: começou a diarreia, as fezes amoleceram, a criança começou a ficar doente, o soro deve ser iniciado logo que possível. Intestino preso é a dor mais comum por conta de uma dieta pobre em verduras, frutas, fibras e cereais, mamão, ameixa preta e muita água ajudam. Não use laxante, a não ser com receita médica. Dr. Cláudio, nesse caso, qual a melhor conduta? Quando a criança está com constipação, prisão de ventre? O mais importante, como você mesmo colocou, a questão da modificação da dieta, né? Porque as crianças normalmente não ingerem, né, não são muito amigas, né, dos alimentos com uma quantidade maior de fibra alimentar, que são os vegetais folhosos, as frutas cítricas, né? As crianças têm uma preferência, normalmente, em termos de frutas, pela banana, pela maçã, que são frutas mais constipantes, né? E as crianças que têm constipação, elas costumam ter dor abdominal como um sintoma crônico. Essas parece que mais ainda são pouco amigas desses alimentos. Mas deve ser enfatizado para os pais que é importante que a dieta seja modificada, que seja oferecido para a criança alimentos vegetais folhosos, enfim, frutas como mamão, frutas como laranja, frutas que deixam resíduo, que isso vai melhorar a motilidade digestiva e deve melhorar também a constipação. Óbvio que
A ingestão de líquido, principalmente água, ela é importante, principalmente nos tempos na estação de maior calor, onde a perda é mais acentuada. Quando a criança não aceita a modificação da dieta, como é que se faz? Na realidade, a questão é a família, desde o início, né, acostumar a criança com uma alimentação saudável, né, doutor Cláudio? A questão é difícil, que se a família não come essa alimentação, então geralmente ela não aceita a modificação, e é difícil que a própria família não modifique os seus hábitos, né? Por aí que funciona. O principal, uma das coisas que mais funciona na questão da alimentação da criança é o exemplo. Então, se a criança não se acostumou a ver os pais, né, usando determinados tipos de alimento, que são os alimentos mais saudáveis, ela também não vai utilizar. E no caso da criança com constipação, às vezes é um pouco difícil, né, por conta de que você tem que modificar a alimentação da criança, mas é preciso que os pais também deem um exemplo. Modifique a alimentação da casa, Modifique a sua alimentação, né? Acho que qualquer tipo de mudança que a gente tem que propor ou propiciar para a criança que tem algum tipo de doença, que você tem que modificar uma coisa que é do dia a dia, como a alimentação, ou faz toda a família junto, ou vai ser muito difícil e até muito sacrificante para a criança. Estamos encerrando esse bloco e voltamos dentro de instantes. Muito obrigado. Outra causa comum de dor na barriga é o nervoso. A ansiedade, o medo de enfrentar uma situação nova, a véspera do aniversário ou de uma viagem, mudança de ambiente, deixa a criança nervosa e esse nervoso é provocado por estresse. Não chame a atenção da criança. Isso não vai adiantar. Procure distraí-la e confortá-la. Apendicite ou inflamação do apêndice é rara em crianças com menos de 5 anos e não tem como ser prevenida. A dor ocorre de repente, sem causa aparente e localizada perto do umbigo e pode vir acompanhada de febre baixa e náusea, retraindo os movimentos das pernas. Não perca tempo. Leve imediatamente ao pronto-socorro. A evolução da apendicite é rápida e pode ser fatal. Dr. Cláudio, quais são as outras causas de dor abdominal e que orientações o senhor deixaria para os pais hoje aqui no nosso programa? Olha, a dor abdominal, ela pode ser uma dor aguda, né, que aparece subitamente, como o caso da apendicite. Ela pode ter relação com a constipação, que já é um problema crônico. As dores de origem psicológica já também são dores de evolução crônica. As parasitoses, como já foi colocado, existem erros alimentares, às vezes, crianças que estão usando quantidades exageradas de alimentos, às vezes com excesso de açúcar, quantidades exageradas de alimentos com leite, derivados. Isso pode levar também à ocorrência de dor. A melhor coisa é procurar o atendimento, o pediatra, através da história, de uma história minuciosa, detalhada, vai identificar esses erros e, naquilo que for identificado, vai modificar a alimentação para que essa situação deixe de ocorrer. É importante que, em relação à questão que foi colocada da questão psicológica, a ansiedade dos pais, no caso da dor crônica, ela passa a ser um fator até etiológico também, né, em cima do problema básico da criança. Então, realmente, é importante que a família tenha tranquilidade, que esteja junto com um profissional especialista, no caso, o gastroenterologista ou o pediatra, para que identifique exatamente que não existe um problema sério, né, e que possa ter até um acompanhamento por nutricionista, pelo psicólogo, para que possa resolver o problema que às vezes não está cometendo só a criança. É toda a família que está envolvida, que está sofrendo aquele problema, e essa ansiedade acaba também gerando ansiedade e acaba gerando dor na criança também. Então, quer dizer, uma história, levando ao pediatra, uma história clínica bem feita, um exame clínico bem feito, é capaz de revelar a causa na maioria dos pacientes. Na maioria das vezes, você com uma história detalhada e um exame físico, principalmente o exame do abdômen, tentando identificar fatores de riscos, né, outras etiologias possíveis, né, através de uma adequada palpação. Quer dizer, com coisas simples, com história, com exame físico, a gente consegue identificar, na grande maioria das vezes, as causas das dores abdominais nas crianças. Eventualmente, um ou outro exame pode ser necessário para identificar uma parasitose, enfim. Mas sempre com avaliação e acompanhamento do pediatra. Nós agradecemos ao Dr. Cláudio a sua participação nesse programa
que está sendo encerrado aqui com as últimas palavras do Dr. Edson a respeito de dor na barriga. Na realidade, como o Dr. Cláudio já enfatizou, levar a criança ao pediatra, uma boa anamnese, e como eu já reforcei, um bom exame clínico, na maioria das vezes a gente chega à conclusão de qual é a causa daquela dor abdominal. Às vezes a criança tem algum fator emocional importante e você fazendo a história bem feita, examinando bem, ou então um quadro agudo, diarreia com febre, aí uma infecção intestinal, ou um caso de uma constipação, fazer as correções alimentares. Então, uma história bem feita, um exame clínico bem feito, são capazes de desvelar, na maioria das vezes, as causas da dor na barriga da criança. Muito obrigado.